Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e nós estamos cada vez mais perto de Lobisomem Apocalipse. Antes de mais nada, quero falar sobre os planos do canal. A gente tem, parecem 14 livros da primeira edição, então esse aqui é o 10º. Ainda consigo mandar mais um esse ano, não vou parar. Pretendo não parar, né? Porque, pô, se esse ano for muito louco, imagina ano que vem, né? Mas eu não pretendo parar, são 14 livros que tem da primeira edição, e aí eu tenho umas surpresinhas aí. E depois a gente já vai começar com Lobisomem Apocalipse, tá? Isso aí é promessa, viu? Essa é a ordem e acabou. E como eu havia dito antes, esse livro aqui ele pode servir como base para entender o que está acontecendo, porque lá no V5 a gente tem o Let the Streets Run Red, que vai falar sobre o cenário de Milwaukee. Acredito que vai falar assim sobre a trama da primeira edição, porque fala de Chicago, de Gary, de Indianapolis, e Milwaukee tá lá no meio, então acho que eles querem resgatar esse cenário, porque aliás é um cenário muito bom, né? Mas vamos ao livro, do By Night. Ou como eu havia dito lá no Chicago by Night, esse livro também é interessante seguir uma linha de leitura para você se organizar melhor nas ideias, para você não se perder, não ter que ficar relendo, né? Se organizar legal. Então, mesmo estilo de leitura. Lê a introdução, história, pula a geografia, vai para os personagens, relações ali entre eles, volta para a geografia. Porque quando você chega em geografia, ele vai começar a falar onde são os refúgios, onde tais membros frequentam e coisa e tal. Só que eles ainda não foram apresentados, então você meio que fica perdido no que está acontecendo ali. Então vê os personagens primeiro, depois você vai para a geografia. Para falar da história de Milwaukee, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá na época em que, lá na Inglaterra, os romanos estavam para ser expulsos de lá. Existem dois irmãos de sangue, né? Duas crias do mesmo senhor, do mesmo Ventru, que é o Gracis e... Cara, eu vou chamar esse cara de Rotulf. Vou colocar o nome dele aqui embaixo, mas enfim... É assim que se escreve, eu não sei como é que pronuncia. Vou chamar ele de Rotulf. Esses dois caras têm uma briga que vai se estender até a América e então vai dar início ao que a gente vê aqui no livro do Milwaukee by Night. O primeiro que pisa na América é o Rotulf, e aí ele se enfia numa comunidade lá, os Chippewa, e ele se casa com uma mina que o nome dela é a Chiclena. E desse casamento, ele abraça ela, torna ela uma Ventru também, só que ela é um pouco mais agressiva do que ele. E aí ela logo começa uma guerra com uma tribo rival, que seriam os Menominee, vou colocar o nome aí. E vem dessas atrocidades que a sua nova esposa faz, ele não gosta, ele não curte. E ele meio que foge dessa tribo, na verdade ele se esconde por um tempo para se abster desse combate total. Só que acontece, esse combate entre os nativos, né, aliás, essa Chiclena, ela tá manipulando os Chippewa contra os Menominee, um contra o outro. E desse embate aparece uma mina que é uma lobisomem. O nome dela é Úrsula, ela vem de outras terras, fugida na verdade, porque ela rouba os fragmentos do totem lá da aldeia que ela estava, que é o fragmento do coiote e o fragmento da águia. E isso traz alguns poderes para ela. Essa Úrsula fica do lado da tribo Menominee, e aí então fica os Chippewa, com a Chiclena na liderança, e os Menominee com a Úrsula na liderança. Caraca, nunca mais acerto o nome deles. E aí depois de muito tempo de conflito, os dois eles ficam no impasse. Na verdade, os Menominee estavam meio que ganhando a batalha, mas a Chiclena tem uma cartada ali, ela consegue virar a situação e quase derrota de vez a Úrsula. Mas para garantir que nenhum outro indígena da sua tribo fosse destruído, ela faz meio que um sacrifício, né? Ela usa esses fragmentos, na verdade é uma parada assim bem interessante, porque ela enterra esses fragmentos na terra, e aí então ela invoca o poder desses totens, né, do coiote e da águia, e ela consegue derrotar a Chiclena, e então ela nunca mais é vista, mas ela provavelmente morre no lugar. E mesmo se não morreu também, passa tanto tempo que provavelmente ela já morreu também. Uma vez resolvido o conflito, você começa a interferência dos europeus ali naquela área. Em Milwaukee eu achei interessante porque tem muita intromissão dos franceses, né? Eles estavam ali assentados no Canadá e eles começam a descer para fazer comércio de pele. Vocês já viram aquele filme O Regresso? Eu acho que seria uma boa referência para entender como que aconteceu essas relações, né? E nesse momento em que há uma civilização europeia, você tem as primeiras construções de cidades ali, então esses irmãos, né, Gracis chega na América e o Rotulf ele volta a influenciar os mortais. E quando um fica sabendo da existência, né, da localização um do outro na cidade, então eles começam um embate, começa uma batalha nas sombras em que cada um usa a sua própria cidade, as influências que tem na cidade para derrotar um ao outro. Depois de um tempo que esses conflitos já estão ali,
meio que enchendo o saco da Camarilla, porque eles já têm alguns lugares assentados de civilização, e eles não têm influência em Milwaukee justamente por causa desse conflito entre esses dois irmãos, né? E eles mandam o Justicar, um tal de Nosferatu, né? O nome dele é Thrax. E ele fala o seguinte, ó, vocês têm que parar com isso aí, porque a gente vai ter que tomar uma providência. Só que eles cagaram e andaram porque ele tava falando, continuaram o conflito, até que os mortais mesmo, com uma nova liderança, tem o nome de um rapazinho aí, ele é histórico, e com esse novo prefeito a cidade ela muda de ares, as pessoas param de lutar entre si, na verdade as cidades são unificadas, e perde o interesse ali das influências. O Rotulf ele decide se abster, ficar fora por um tempo, e o Graces ele desaparece. E aí então, Milwaukee finalmente conseguiu, né, por causa do comércio de peles também, se tornou um lugar atrativo para outros vampiros, uma vez também que a Camarilla não tinha influência lá, então muita gente começou a aparecer lá para querer mandar na cidade. Só que ao mesmo tempo os lupinos também começaram a reivindicar o lugar, e todo mundo que ia lá tinha que brigar com os lupinos, então não sobrava muita gente. Até que começou finalmente um firmamento de vampiros ali. E aí começa uma grande sucessão de príncipes, porque quase ninguém consegue dar conta desse problema dos lupinos. Aliás, eles querem recuperar esses fragmentos que foram enterrados no lugar. Aliás, eu vou tocar nesse assunto mais pra frente, é uma coisa bem interessante, bem ligada ao lobisomem apocalipse, mas de uma forma mais rude, né? Uma forma mais bruta. A gente tem o primeiro príncipe, que é o Eric Pointene, que ele resistiu por um tempo, mas acabou sendo assassinado. E aí vem o surgimento do Edward Austin, que ele vem como favorito do Graces, só que o Rotulf é relutante de colocar ele, então antes que ele possa assumir o principado, ele é assassinado. E aí depois, como as pessoas já conhecem o Rotulf do histórico da cidade, colocam ele como príncipe de Milwaukee. Só que o Rotulf, com medo de que o Graces faça alguma coisa com as influências, porque ele tem muita influência na cidade, aliás já é o ponto forte dele, que ele faça alguma coisa para tirar, para assassinar ele, então ele abdica do cargo de príncipe e aí entra no lugar dele Lyle Rickson, acredito que seja assim que se fala. Esse Lyle Rickson, depois de um tempo, ele acaba sendo expulso da cidade porque falam que ele tem ligações com Sabá. E finalmente assume Terence Merrick, que ele vai ser um ponto muito importante aqui em Milwaukee. Ele assume o principado em 1930 e até o dia da aventura em si. Sim, Milwaukee ele tem uma aventura pronta no final, ele não tem tantas informações sobre a cidade como em Chicago by Night. Eu tinha dito sobre essas coisas lá em Alien Hunger, que havia informações sobre Cleveland, só que depois de Chicago by Night, aliás que fica aqui registrado, depois de Chicago by Night realmente não teve muitas cidades que teve tantos detalhes quanto aquele suplemento, né? Mas embora esse Terence Merrick ele dure até o dia que a aventura rola, é presumido que ele esteja morto e que a cidade ela esteja de novo sem nenhum príncipe. Aqui tem uns pontos de interesse, né, em Milwaukee que são bem importantes geograficamente. Ela tem a área da cidade, que é mais próxima do litoral ali, né, do Lago Michigan, e tem a parte que é chamada The Barrens, né, que seria as áreas inférteis, que seria mais tundra, planícies, zona de mato alto, em que existem alguns grupos de lobisomem que fazem ali a ronda por causa dos lupinos que ficam na borda da cidade. Aliás, essa coisa de lupinos na borda da cidade é um ponto muito interessante porque a cidade já não tem príncipe, você tem um monte de anarquista lá dentro, a Camarilla já desistiu de influenciar aquele lugar, então você tem, para colocar a cereja do bolo, um monte de lupino cercando a cidade, impedindo que qualquer pessoa saia ou entre na cidade. O único ponto seguro para você entrar é por avião, aqui diz, né, na parte da geografia, só que ele é carérrimo para você entrar ou sair, então poucas pessoas têm acesso, e qualquer pessoa que tente entrar, de carro principalmente, os lupinos eles estão ali apostos nas fronteiras entre qualquer outra cidade para que peguem os vampiros de calça curta mesmo. Você tem uma parte em Milwaukee que é denominada a área de mágica morta, porque a taumaturgia não funciona direito lá, e tem um Tremere lá, o Dr. Mortius, que está estudando, ele tem um grupo ali que é familiarizado com magia, para tentar entender que fenômeno é esse, em que a taumaturgia não funciona bem, mas a disciplina de metamorfose ela é muito bem-vinda, ela é muito mais fácil de ser usada nesse lugar, e o auspícios também, quando na verdade ele não sabe que esses fragmentos que foram colocados lá pela Ursula, lembra lá da história? Eles foram colocados aqui, então a influência desses totens, né, da águia e do coiote, eles estão
deixando tanta magia no lugar que outras influências não funcionam direito ali. Aliás, falando sobre o totem do coiote e da águia, eu esqueci de dizer que ali na parte de fora você tem os lupinos, que eles querem recuperar esses fragmentos, porque lembra quando eu disse que a Usla ela saiu fugida de lá da cidade dela, da antiga tribo dela? Justamente esses representantes dos totens do coiote e da águia, eles estão do lado de fora, eles brigam também entre si, e eles querem recuperar esses fragmentos em que a Usla roubou e enterrou eles lá. O que é bem interessante, e já tem a ideia de Cairn aí na cidade, mas a gente só vai ver isso mais com profundidade lá em Lobisomem Apocalipse. A política da cidade ela é meio confusa, uma vez que tem essa proposta de que Terence Merrick está morto, então a cidade não tem príncipe. Você tem o Conselho de Anciões, que é representado por uma pessoa de cada clã dentro da cidade, menos os Gangrel, mas isso eu já explico. E você tem outros grupos de influência, né? Você tem 2 grupos de anarquistas que brigam entre si e também atacam esse Conselho de Anciões, e você tem alguns núcleos independentes. Começando pelo Conselho de Anciões, ele é composto pelos clãs da Camarilla, apresentados no livro básico, menos pelo clã Gangrel, porque a gente tem um personagem muito importante aqui, que é o cara que segura a onda. O Conselho de Anciões está tão ocupado pensando em quem vai ocupar a cadeira de príncipe, que eles praticamente esqueceram que tem um monte de lupino cercando a cidade e pode atacar eles a qualquer momento. E aí tem um Gangrel, que seria o cara que ocupa a cadeira de representação dentro do Conselho de Anciões do clã Gangrel. Ele é o Mark Decker. Esse Mark Decker ele é o cara que segura a onda nas fronteiras. Ele, junto com algumas crias dele, ele faz uma organização de patrulha e de emboscadas em que os lupinos não conseguem entrar de jeito nenhum. Esse cara ele é muito bom no que ele faz e ele impede a galera de tomar a cidade, enquanto o Conselho de Anciões está lá nos joguinhos deles. E no meio dessa bagunça você tem 2 grupos de anarquistas, você tem os Blood Brothers e você tem a União, que aqui, grosseiramente traduzindo, seria a União de Anarquistas da Zona Leste. E aí esses grupos eles estão ali em atrito. O líder dos Blood Brothers é o Akawa. O Akawa ele é um Brujah, ele não é o representante, é o Scott, nada de especial em relação a ele. Mas esse Akawa ele é o líder dos Blood Brothers e ele combate a União Anarquista justamente porque na época em que o Terence ainda era príncipe, essa união era meio que os lacaios do príncipe, eles faziam, eles eram o capacho deles, eles estavam dominados, em laço de sangue com ele, então era um núcleo anarquista que não era exatamente anarquista, né? E a União ela é liderada pelo Turk, que é o cara que estava em laço de sangue com o Terence. Uma coisa muito importante de Milwaukee é que, como a Camarilla não tem influência na cidade, então eles arrumaram um jeito de resolver os conflitos, principalmente os anarquistas. Nessa mutação de príncipes você tem a formação dos campos de duelo. Então os anarquistas eles resolvem os conflitos deles com desafios, eles quebram a máscara mesmo, ele tem vários pontos na cidade que eles se reúnem e eles fazem vários desafios, e com telespectadores mortais, carniçais, lasca-se, eles estão querendo resolver as coisas deles do jeito deles, uma coisa bem primitiva aos olhos da Camarilla, e é um dos motivos também da Camarilla não influenciar na cidade, porque eles sabem desses campos de duelo e acham que isso é uma quebra da máscara e eles não vão entrar lá enquanto isso não for resolvido. Aliás, isso chama a atenção de caçadores. E falando em caçadores, tem um foco de Sociedade de Leopoldo lá para encher o saco da galera. Uma situação que é relevante no cenário de Milwaukee by Night é a presença do Jacó. Ele é uma brincadeira ali com o Esaú Jacó, ele é uma alcávia. Ele tem dupla personalidade em que ele tem essa jihad consigo mesmo. Cada personalidade domina alguns membros dentro da cidade para fazer ele se destruir. Porque as personalidades se lutam, então tem muitos membros que estão em laço de sangue, dominados pelo próprio Jacó, e nas sombras eles fazem essa luta entre si, mas mal sabem que eles estão sendo manipulados, estão sendo vítima dessa loucura que é desse cara, desse ancião, né? E aí você tem uma situação bem interessante, que é esse Parovitch. Parovitch ele é um Nosferatu, ele estava em Nova York, e aí ele descobriu que o Sabá ia tomar conta da cidade, e ele fez uma cartada inusitada para a Camarilla do lugar. Ele se juntou ao Sabá, e aí ele foi para Milwaukee
para poder influenciar lá e tomar a cidade. Só que essa decisão de se juntar ao Sabá influenciou também o comportamento das suas crias. Então todos os Nosferatus da cidade são crias dele, e eles estão escondidos porque eles descobriram que ele é do Sabá, e uma vez que ele descobriu, eles viram a natureza monstruosa desse Parovitch. Então as crias dele são escondidas pela cidade, tentando avisar as pessoas que esse cara é perigoso e que ele pode trazer o Sabá a qualquer momento. O Parovitch, ele é do Conselho de Anciões, e ele quer que o circo pegue fogo mesmo. Ele começa a jogar ancião contra ancião, porque ele quer enfraquecer a cidade, trazer o Sabá e acabar com os lupinos também, e já era. E você tem o Rotulf e o Crasses como os Ventrue. Apenas o Grasses ocupa a cadeira no Conselho de Anciões, porque ele é o irmão mais velho, e ele falou para todo mundo que o Rotulf é o cara que matou o senhor dele. Vou explicar a história. Acontece que na época em que estava a influência do Império Romano lá na Inglaterra, o Grasses ele já tinha sido abraçado lá na Roma. O Marius, que é o senhor dele, levou ele para a Inglaterra e começou um ataque. Isso é histórico, né? Você tem o ataque depois dos anglos, dos saxões, dos escandinavos, ali na Inglaterra, que é quando o Império Romano perde a influência total, sai de lá, né? E no meio desses ataques, eles escolhem o Rotulf para abraçar. O Rotulf ele é um bárbaro, assim como os romanos chamam os povos que não são romanos. Eles abraçam o Rotulf como uma forma de conhecer o inimigo, só que o Rotulf ele não pertence ali, né? E os Ventrue ficam zoando ele porque ele não é bem educado, ele não sabe a língua latina, né? E aí ele se enfesa com o senhor dele depois de 40 anos de humilhação. Ele assassina o próprio senhor. E o Grasses ele sai vivo porque você tem um ar de piedoso na natureza do Rotulf. E aí ele espera um momento em que ele vai para a América para poder fugir, porque o Grasses, como eu disse, ele é um cara muito influente. E aí ele vai para a América para fugir dessa guerra toda, mas acontece que não dá certo. As informações do livro elas acabam aí. Depois você tem metade do livro dedicada à explicação de como funciona o cenário da cidade, e outra metade você tem a proposta de uma aventura pronta para ser tocada em Milwaukee. Mas é uma jogada muito interessante, porque você tem a morte do Terence Merrick, só que não fala o que acontece com ele exatamente. E é essa crônica que vai explicar o que aconteceu com o cara. Essa crônica começa com os jogadores sendo chamados, no momento em que eles estão se alimentando, eles são chamados por um carniçal do príncipe, para se apresentar a ele, porque eles são chamados para ter uma participação especial dentro da cidade. No caminho eles são atacados por uns caras armados dentro de um carro, e pode ser que role um acidente, um conflito, mas nada que atrapalhe coisa alguma, e nem coisa que deixe desconfiança nesse carniçal que vai falar com eles, uma vez que tá junto com eles durante esse atentado, né? Daí eles vão falar com o príncipe explica que existe uma situação realmente fora de controle na cidade, e que ele quer que os personagens dos jogadores sejam uma força-tarefa chamada The Mask, que seria a máscara, para funcionar como justamente agentes, como o Arcontes funciona, né? Porque como não tem essa influência da Camarilla, então é como se fosse mesmo, né? Eles dão a bandeira branca para eles fazerem o que for preciso para manter a máscara, ou seja, eles dão um aval da destruição para os personagens, e eles têm que fazer uma missãozinha. O príncipe diz que está rolando uns assassinatos na cidade, que um cara tá quebrando a máscara. Ele mostra uma reportagem da cidade, um jornal famoso, dizendo que as pessoas estão sendo encontradas sem nenhum pingo de sangue, e pode ser que esteja um vampiro fazendo essas coisas. A reportagem usa justamente esse termo, o que é perigoso para todo mundo lá. E ele diz também que um Justicar está vindo para a cidade justamente para resolver essas coisas, para finalmente dar um ponto final, colocar a influência da Camarilla na cidade. E ele escolhe os personagens para poder encontrar quem é esse assassino. Eu vou falar bem por cima o que acontece exatamente na história, porque ela é bem railroad, né? Ela é bem... Se você sair do que o livro te sugere, você meio que não tem história. Então eu vou dizer bem por cima do que pode acontecer. O príncipe ele dá como primeira pista falar com os anarquistas, porque eles têm influência nas ruas e pode ser que eles saibam de alguma coisa. É aí que tem os primeiros contatos com os Blood Brothers, lá da liderança do Akawa. E aí então tem o ataque da União, você tem que escolher o que você vai fazer, se você vai fugir, se você vai lutar do lado dos caras. Isso influencia em como eles vão dar informações sobre esse caso futuramente. Na noite seguinte, o príncipe liga para algum dos jogadores e diz que houve mais um assassinato, e eles devem ir lá para investigar o que está acontecendo.
E tem uma cena do crime em que as pessoas estão em posições, assim, amarradas, em cordas, assim, de forma que pareça aqueles, sabe aqueles macaquinhos lá do não ouço, não vejo, não falo? Então, esses macaquinhos aí, sem nenhum pingo de sangue também, e é claro que não tem evidências nenhuma, mas no meio da multidão é sugerido que o personagem, ou personagens que tenham auspícios, identifique um dos anarquistas da União no meio da multidão, das testemunhas ali, dos curiosos que ficam ali perto da cena do crime, e do lado dele, se ler a aura dessa pessoa que está do lado, vai descobrir que essa pessoa é um lobisomem. Eu gostei dessa parte porque você pode usar como uma forma surpresa. Se você falar pro jogador que tem um lobisomem lá, ele vai encarar a aventura de outra forma. E aí é claro que pode rolar uma perseguição, é esperado que isso aconteça, e esses dois caras, esse membro da União e esse Lupino, eles são amigos, eles vão, nessa perseguição, vão levar eles até o refúgio oficial da União Anarquista da Zona Leste, e lá vai rolar um conflito em que, independente do desempenho das personagens, eles vão ter a ajuda dos Blood Brothers em algum momento, com uma retaliação pelo último ataque. Só que no meio desse fuzuê todo aí, a União consegue fugir, os que restam, né? E aparece uma caçadora da Ordem de Leopoldo, em que ela tem um lança-chamas e se os personagens não prestarem atenção, é morte final mesmo. Daí nesse momento pode combater com ela ou não, pode fugir, fica a cargo dos jogadores. Na noite seguinte, uma das personagens é surpreendida por um detetive, o detetive Wilkes, que ele pode ter aparecido lá na cena do crime e interrogado os personagens, mas nada demais. Mas ele vai aparecer aqui, fala que tem um mandato, porque as pessoas disseram que tem os rastros de sangue ao perto do refúgio ali desse personagem, e ele quer saber o que está acontecendo. Só que quando essa personagem acorda com o detetive bater na porta, ele descobre que tem um cadáver ao seu lado, então ele tem que fazer alguma coisa para despistar. Se for agressivo, ele pode chamar reforço e o barato ficar louco, e uma vez resolvida essa situação com o detetive Wilkes, você tem um momento em que, isso é no começo da noite, né? Então você tem um momento depois em que o príncipe liga de novo para os jogadores e diz que ele avistou esse Lupino indo para fora da cidade. O que tem fora da cidade? Pois é, mas é esperado que os jogadores não saibam o que tem. E é claro que é esperado também que os jogadores vão atrás desse cara. É meio que, como eu disse, ele é bem linear, é esperado que se você não seguir essas coisinhas, a aventura não funciona. E aí, indo atrás das pistas, né, de ter avistado esse Lupino, vai para fora da cidade, eles são emboscados por uma matilha de 12 lupinos, e é esperado que eles percam esse combate. Eles são raptados, eles são estacados e levados para uma caverna em que eles destroçam vários vampiros. Nessa caverna tem vários cadáveres de outros vampiros, de outras pessoas. E uma das personagens ele foi mal estacado, né? Ele tá com a estaca presa no peito, mas essa estaca não atravessou o coração. E aí ela pode ter a oportunidade de libertar os outros jogadores, e descobre que esse Justicar que o príncipe estava esperando tá lá também. Os lupinos pegaram ele para ser refém. Uma coisa que eu não gostei muito é que o cara tá lá, não fala o que acontece, o que pode fazer com ele, ele simplesmente vira uma pessoa X aqui na história sem influência nenhuma. Uma vez que saem dessa caverna, os jogadores vão se deparar com outro grupo de lupinos, que vai ter matado boa parte desses lupinos que sequestraram eles. E quem está na liderança é um cara que é do grupo do Coyote. Ele é o grupo principal de lupinos ali na cidade. O nome dele é Horatio Sims. Ele é um cara, aqui fala que ele é um cara diferente porque ele não é tão selvagem assim. Ele é um cara mais racional, mais pé no chão. E aí ele conversa com os jogadores e diz que ele não podia ter deixado esse grupo de lupinos fazer o que eles queriam fazer, porque uma vez que eles sequestraram os membros, eles queriam expor eles para a cidade. Só que isso não faz bem até mesmo para os próprios lupinos. E ele diz que esse grupo aí, ele não é nem do grupo do Coiote, nem do grupo da Águia, ele é o grupo do Rato. Então aí você já começa a ter essa construção também de clãs. E esse grupo aí da Matilha do Rato é descrito aqui que eles ficam na cidade, eles não têm tanta comunicação assim com os lupinos de fora da cidade, e eles, como os outros grupos, eles também têm essa rixa com os outros lupinos. E aí o Horatio, ele fala para os vampiros vazar de lá, não vai destruir eles, fala para eles ir embora, mas que eles fiquem de olho porque as alianças deles não são exatamente o que eles pensam. Então, ficar de olho aberto.
O capítulo seguinte, na verdade, ele é uma sugestão de eventos que você pode colocar na aventura para caso as coisas estejam acontecendo rápido demais. Que você pode encontrar com o Graces fala que esses assassinatos estão ligados ao Rotooth, uma vez que o Graces quer destruir ele, né, o irmão mais novo. E aí tem uma série de acontecimentos que vai apresentando outros NPCs da cidade. No final das contas, todas essas incriminações do Rotooth vai fazer com que eles vão até o refúgio do Rotooth, depois de algum mal entendido, uma vez que é suposto que os jogadores achem que o Rotooth seja o responsável por esses eventos, e depois desse mal entendido, eles vão até lá e o Rotooth fala, não tem nada a ver com isso, mas o Terence, ele é um cara meio maluco. Depois que a esposa dele sumiu, ele tem feito umas paradas esquisitas. E isso pode levar um gatilho na cabeça dos jogadores e que suas personagens vão até o príncipe e saber o que está acontecendo. Lá no refúgio do Terence, os personagens eles são emboscados de novo. O Terence tem um Nosferatu lá, o Dimitri, que meteu ofuscação em geral lá, nele e nos lacaios armados. E conforme os jogadores entram no refúgio para falar com o Terence manda eles atacarem os jogadores. E é esperado que eles sejam rendidos. O Demetri ele conhece uma droga alucinógena poderosíssima para vampiros. E o próximo evento é uma maluquice, cara. O Demetri ele injeta essa parada nos jogadores, nas personagens, e ela passa por uma série de alucinações em que faz tipo um teste de humanidade com eles, né? Porque uma vez que seja uma alucinação, é colocado como uma forma de testar até onde que vai a natureza, né, dos jogadores em relação à proposta de alucinação que vem. E uma vez que injetou esse alucinógeno nos membros, eles vão ter uma série de alucinações em que vai testar as virtudes deles, né, vai testar a humanidade. Porque tem uma mesclagem de alucinações com a verdade. Eles são mantidos em cativeiro dentro de uma espécie de porão, e no meio dessas alucinações eles jogam pessoas para que eles possam se alimentar. E aí isso se mistura com o fato de poder ser uma mentira, de que eles estão com fome, né? E que aquilo pode não ser real. E aí quando você tem esses momentos de lucidez, não se sabe exatamente, e aí fica a cargo do narrador mandar bem nessa parte. Aliás, eu ouso dizer que é meio avançado, né, para narradores iniciantes essa parte, porque você tem que convencer de fato os jogadores de que isso é uma alucinação, mas nada que você não possa tentar, foda-se. E aí nessa parada você começa a testar a humanidade, né, as virtudes dos jogadores, até que finalmente eles saiam dessa ilusão e eles acordam com a porta abrindo e o detetive Wilkes sendo colocado lá. Só que esse detetive tem a chave e pode libertar os jogadores, mas ele tá com pouco sangue, você tem aí um dilema, se deixa o cara morrer, se dá sangue pra ele, se abraça o cara, enfim. Uma vez saído de lá, descobre que o lugar tá pegando fogo e acontece a batalha final. Porque quem colocou fogo na própria casa foi o próprio Terence e a batalha é pra matar mesmo os personagens. E é isso. Uma vez que acontece a batalha final, é esperado que eles vençam e é esperado também que o Terence morra. E também é esperado depois disso que tenha, por causa dessa influência com o Wilkes ter ajudado ele lá porque ele estava com pouco sangue, ele vai livrar a barra dos jogadores ali para a polícia e depois disso ele não vai caçar nenhum vampiro, ele vai entender como a existência de membros ruins e bons e ele pode ser um aliado útil para os jogadores no futuro. E por causa desses eventos, sim, são os jogadores que matam o Terence, é esperado que isso aconteça, e o Conselho de Anciões começa a tomar algumas precauções em relação a esse grupo, porque eles vão começar a ser conhecidos como The Mask, né? E eles vão ter um certo renome, porque mataram o príncipe, né? Mas, apesar de saberem que o príncipe estava muito louco, né? Eles ainda vão ser culpados. O motivo dessa loucura do príncipe é que, durante uma vez em que ele vai sair para ver uma apresentação, ele perde o controle e ele acaba matando algumas pessoas, e a esposa dele, quando vai tentar segurar ele acaba matando ela também. E aí isso deixa ele maluco, e aí ele começa a criar situações em que ele mata as pessoas, mesmo ele meio que não querendo. Depois da morte da esposa dele, meio que mostra que ele perde esse freio da sanidade, ele se entrega à besta mesmo,
E embora ele pareça repudiar esses atos, ele faz mesmo assim. Como considerações finais sobre o livro, eu devo dizer que eu não gostei da história, mas eu achei o cenário muito bom mesmo, principalmente com essa mescla aí, essa primeira visão sobre lobisomens, o que pode deixar também os consumidores da White Wolf bem ansiosos com um cenário desse. Mas eu devo dizer que, embora eu tenha achado a história ruim, talvez se você ler ela você tenha outro ponto de vista. Talvez não, você vai ter outro ponto de vista. Pode ser parecido com o meu, pode ser mais radical que o meu, falar, nossa, essa história é uma bosta, não serve pra porcaria nenhuma, ou você pode adorar a história. Mas eu devo dizer que eu esqueci de uma coisa importante, principalmente quando a gente se trata de RPG, que ele precisa de terceiros para ele acontecer. Quem conta a história é quem faz a magia da história mesmo acontecer. E nessa leitura que eu estou fazendo do Václav Havel, eu não esqueci, eu decidi só falar em outro momento sobre esse cara, mas nessa leitura eu meio que percebi, uma coisa que eu havia esquecido, que realmente a história ela pode ser melhorada. Você pode ler ela, você pode desenvolver ela de uma forma melhor. Porque, como uma peça de teatro, o RPG ele vai ser aplicado por pessoas diferentes do autor. Então a gente pode fazer ela de um formato bem melhor do que a gente acha que ela é. Então, eu dizer aqui que a história é boa ou ruim, ela é simplesmente uma referência. Mas isso não impede que você tenha uma opinião completamente diferente. Por exemplo, até mesmo aqui eu dizendo sobre a história, você pode achar a história do caralho e consumir esse livro. Eu vou deixar o link para você, se você quiser comprar o livro, eu vou deixar ele aí. Eu recomendo, porque, como eu disse, o cenário é muito bom, apesar da história eu não ter gostado. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Um Feliz Natal pra você. Eu pretendo, se tudo der certo, mandar mais um vídeo semana que vem do próximo livro, que é o Awakening Diablerie Mexico. Esse eu tô bem empolgado. Eu ia falar sobre outro livro, sobre o Storyteller's Handbook, mas aproveitando essa onda dessa história, que eu achei que me empolgou um pouco, né? Dessa história dos indígenas, dos nativos e coisa e tal, eu vou falar sobre esse aqui que tem umas coisas bem importantes sobre nativos, né? Envolvendo nativos. É uma história bem curtinha, acho que tem 60 páginas o livro, então acho que semana que vem eu já consigo postar o próximo vídeo. Beleza? Então, mano, curte aí, deixa aí um comentário, fala se você gostou ou não aí embaixo, mano. Fala tipo, se você já narrou, se você já jogou essa porra, pra eu poder ter uma noção, ter um feedback também, né? Então curte essa droga, deixa um comentário aí, compartilha aí nas suas redes sociais, pros seus grupos de RPG também, pros seus amigos. É importante, se você quiser saber sobre a aventura. Claro que pros seus jogadores, se você quiser narrar essa aventura, não compartilha. Beleza? Então é isso e fui!